Olá pessoal, tudo bom? Aqui quem fala é Paulo e hoje eu vou mostrar para vocês um pouco sobre notação polonesa. Então, antes de qualquer coisa, deixa eu me apresentar aqui para vocês. Eu sou aluno do mestrado do curso de Sistemas e Computação da UFRN e aluno aí da professora Elizabeth, do curso da disciplina de Estrutura de Dados e Algoritmos. Bem, sabendo disso, vamos ver o que será abordado aqui nessa mini aula. Então, temos aqui um resumo de tudo que vai ser abordado. Vamos ver a história da notação polonesa, o que é, quem criou, e vamos ver a aplicação. Vamos aí implementar aquilo que foi criado para poder a gente entender melhor. Então, vamos já ao início. Então, quando é que surgiu a notação polonesa? Entre os anos de 1920, o matemático polonês, Jan Lukasiewicz, ele inventou a notação polonesa, Ele inventou esse método para facilitar a visualização das fórmulas de lógica proposicional. Esse sistema caracterizava-se aí pela ausência de parênteses nas notações, ou seja, as expressões eram retirados os parênteses das expressões, que eram totalmente parametrizadas para evitar assim, a ambiguidade, e essa notação polonesa evitava essa ambiguidade. Então, em meados da década de 50, o Burks, o Warren e o Wright, eles propuseram a notação polonesa reversa, que é conhecida como a NPR, que também teve uma reinvenção aí, independentemente por Bauer e Dijkstra, como uma forma de reduzir o acesso à memória em programas computacionais, bem também como a utilização do recurso de pilhas para facilitar a resolução de expressões matemáticas. Então, estes algoritmos foram enriquecidos pelo trabalho de um grande filósofo da ciência da computação, o Charles Hamblin, que eu também não posso deixar de mencionar o mesmo. Isso tudo aqui na década de 50. E a notação polonesa veio ganhar destaque aí no mundo, no mercado em si, com a criação aí das calculadoras científicas, como a 12C, entre outras. Então, essas calculadoras HP passaram a integrar em seus algoritmos aí a notação polonesa reversa, para resolver expressões. Então, sabendo disso, o que é a notação polonesa? Notação polonesa nada mais é do que uma forma de escrever expressões aritméticas e lógicas, sem a necessidade de utilizar parênteses, ou seja, sem que seja necessário que eu parametrize toda a minha expressão. Então, vamos aqui a um exemplo comum, a notação tradicional. Temos aqui o exemplo, eu tenho o A, o B, A mais B vezes C. Aqui eu posso ver que há uma ambiguidade muito grande, um computador não vai entender qual operação realizar primeiro. A gente já sabe, por convenção da matemática, que a gente aprende que primeiro se resolve aí as multiplicações, divisões, que tem a ordem de precedência, e depois as adições, subtrações e aí por diante. Então aqui a gente tem uma forma bem ambígua, o computador não vai saber entender quem é A, B, A mais B vezes C, a gente sabe, como eu acabei de mencionar, que primeiro vai resolver aqui o B vezes C, como está essa expressão aqui abaixo. Se caso eu queira resolver primeiro o A mais B, eu tenho que parametrizar ele de tal maneira que seja explícito para o meu computador. Então A mais B vezes C, o resultado disso aqui. Isso aqui chama-se notação tradicional, que a gente também pode chamar ela de infixa quando passarmos aí para a notação polonesa. Então, um exemplo aqui de notação tradicional tem um A vezes B menos C dividido por D. A gente vai saber que primeiro vai se resolver a multiplicação e a divisão, para depois fazer aqui a subtração. Então, para que um computador entenda, a gente tem que utilizar toda a parametrização de tudo. Então, eu tenho que colocar os parênteses aqui entre A vezes B, o parênteses entre C vezes D, e o parênteses aqui para o resultado dessa expressão, para fazer a subtração entre elas. Então, sabendo disso, existem algumas formas, existem, na verdade, 3 tipos de notação para expressões numéricas. E quais são elas? Primeiro, tem a infixa, que eu já mencionei, onde o operador está entre os operandos, ou seja, eu tenho um A mais B. Então, o meu operador aqui está entre os operandos. A prefixa, onde o operador aparece, ele precede os operandos, ou seja, ele vai aparecer antes dos meus operandos, meu operador aqui vai aparecer antes da minha expressão, dos meus operandos. Então, vou ter o operador aqui antes, precedendo.
A pós-fixa vai aparecer depois, né? Ele segue os operandos. Então, ele é pós-fixo. Então, vou ter A, B, mais. Então, entendendo isso aqui de pós-fixo e pré-fixo, a gente já tem mais ou menos uma ideia de como é que vai funcionar a nossa notação polonesa. Então, vamos seguir aqui alguns exemplos para a gente resolver, né? De uma maneira bem simples. Como eu falei, vai ter o prefixo e a gente vai estar resolvendo. Então, o prefixo ele vai vir antes. Primeiro aqui, a gente sabe que se resolve a multiplicação. Só que o primeiro sinal que se passa aqui é para a esquerda. É como se a gente tivesse aqui um parênteses, certo? Resolvendo essa expressão. Então, eu vou jogar aqui o meu sinal sempre antes do meu primeiro operando, né? O meu operador vai sempre antes do meu operando. Então, na prefixo ficaria menos A, aí B, ou melhor, vezes B e C. Ficou meio ruim, a gente vai apagar aqui para ficar melhor para a gente compreender, certo? Menos A vezes B, né? BC. A gente já vai entender o porquê disso tudo. E na pós-fixa, como é que ficaria? Na pós-fixa, ela vai vir depois da expressão. Então, se a gente ter na cabeça da gente que vai parametrizar, fazer primeiro a operação de multiplicação, a gente vai colocar aqui A, né? B, C. Aí o que resolve primeiro? A multiplicação. E depois a minha subtração. E por aí vai. Então aqui já está parametrizado para mim. Então aqui eu já sei que primeiro vai ser a multiplicação, que por ordem de procedência aqui vai ser a subtração, né? Então, multiplicação de A com o resultado de B menos C. Isso na forma pré-fixa. Na pós-fixa, vai ser a mesma forma. Eu vou ter A, B, C. Primeiro, eu vou fazer a subtração de B e C. E depois o produto resultante desses dois aqui vai ser feito a multiplicação com A. Então vamos resolvendo aqui para que a gente entenda melhor. Veja bem, sempre jogando na ordem pré-fixa para a esquerda e na pós-fixa para a direita. Vamos reparando aí esse padrão, certo? Então se eu tenho aqui A vezes B menos C, primeiro vai ser aqui realizado o A vezes B, né? Então A vezes B, até a minha multiplicação aqui já vem primeiro, né, que precede a eles, e aqui o menos C, né? Então aqui eu posso colocar o C e o menos aqui, porque primeiro vai ser executado essa operação, né, essa multiplicação entre A e B, para depois ser feito a subtração entre B e C, ou entre o produto de A e B e C. E na sequência, do modelo pós-fixo, ela vai ficar aqui A, B, multiplicação, certo? Porque eu primeiro vou multiplicar o A e B, né? A e B, a multiplicação passa para cá, ó, sempre para a direita, a última operação do meu operando, né? Como se tivesse aqui antes de um parênteses, né? Sabendo que aqui ele vai sempre para essa posição aqui que antecede o parênteses. A gente vai entender um pouquinho na regra que eu vou falar mais à frente. A multiplicação B, aí C menos, porque o produto dessa multiplicação vai ser feita aqui a subtração de C. Aqui da mesma forma eu vou ter a multiplicação, né, pelo final, que vai ser feito depois da multiplicação, né? Aí vou ter o menos, aí o operando A, operando B e o operando C. E na pós-fixa fazer justamente o inverso, né? Vou ter A e B, a subtração entre eles, e depois aí a multiplicação entre C e o produto resultante de A e B, né? Da subtração de A e B. Então aqui um caso um pouco mais complexo para a gente entender, né? A primeira expressão aqui vai ser a adição, né? Se vai ser aqui um prefixo, ela vem antes, né? Como bem falado, então ele vai vir aqui, primeiro vai ser a adição, né? De A e D, né? Produto de A e D. A adição de A e D. Ou melhor, A e D não. Produto de A, né? Porque D
vai ser executado primeiro, ó. Ordem de prioridade. Primeiro são esses aqui que estão dentro do parênteses, depois a divisão, para depois fazer a minha adição, certo? Só apagar aqui para a gente não fazer errado, certo? Então vamos lá. Então fazendo pela primeira edição aqui, para a gente entender um pouco melhor, ser mais fácil da gente enxergar, primeiro vou fazer aqui de maneira contrária para que a gente consiga entender de maneira mais fácil, né? Até porque a ordem de prioridade está aqui entre parênteses, então a gente procura resolver sempre primeiro eles. Então vamos lá. Então entre parênteses aqui eu tenho D elevado a E, eu vou colocar aqui, ó, D, E, se é prefixo, o meu operador vai vir antes do meu operando, né? Então D, E, né? Então que o meu operador de potência, né? Na sequência aqui vem o C, que vai multiplicar aqui com o resultado entre DE, né? Então, multiplicação aqui de C. Na sequência, vai vir a divisão por D. Aí aqui vai vir o D, aí a divisão por A, e na sequência o produto dele vai ser somado com A. Que na verdade aqui, esse produto daqui para cá vai ser multiplicado com D, vai ser multiplicado, né? Entre D vai ser multiplicado com C e D vai ser multiplicado aqui com... E D vai ser dividido com C e D, certo? Aqui da mesma forma no pós-fixo, né? Pós-fixo as operações sempre vão vir depois. Olha só que interessante. A primeira operação que vai vir aqui é a minha potência, né? E se a gente colocar aqui direto, né? Coloco A, D, C, D, E. Veja só que interessante. Primeiro eu não vou fazer a potência entre D e E. Certo? Fiz a potência de D e E. Segundo, o produto de D e E aqui, eu vou fazer agora multiplicação com C. Correto? Então vou botar aqui a minha multiplicação. Feito essa multiplicação aqui de D e E com C, agora eu vou fazer a minha divisão aqui com D, né? Então boto aqui minha divisão. E na sequência eu vou fazer a soma com A. E coloquei aqui o A. Note que ficou bem mais simples aqui no modelo pós-fixo. E aqui também é a mesma coisa, né? A gente vai fazer o modelo. Primeiro aqui, a gente vai fazer A e B, né? A soma de A com B. Depois, a subtração de C e D. E o produto desses dois aqui vai ocorrer uma divisão. Então, a divisão vai vir para cá. Da mesma forma que a pós-fixa será após também após o operando, né? Só que para a direita, né? Vai ser pós, né? Pós o operando. Então, vou ter a soma de A com B, né? Depois vem o mais. Na sequência, vou ter a subtração de C com D. E depois a divisão entre eles. Certo? A gente fez aqui um exemplo meio que no modelo de ad hoc, né? Que a gente só faz isso na cabeça. Mas é interessante que a gente aprenda uma regra para fazer isso aqui de maneira mais fácil, que é o que eu vou mostrar aqui para vocês agora, para poder fixar na cabeça de vocês. Então vamos lá. Aqui o gabarito de tudo, né? Vou passar aqui o próximo slide. Então, outro exemplo aqui, ó. Eu tenho A mais B vezes C menos D menos E vezes F mais FG. Então, vou parametrizar todo mundo aqui, ó. Parametrizei, né? Ter parâmetros para todo mundo, todas as operações, e vou executar aquele mesmo processo que eu mostrei anteriormente. Então, veja só, depois que eu coloquei os parâmetros para todas as operações, né? Eu vou fazer aqui o deslocamento dos operadores, né? Se for pós-fixo, eles vão para a direita. Se for pré-fixo, eles vão para a esquerda. Veja só, na pré-fixa e na pós-fixa. Na pré-fixa, eles vão vir todos para a minha esquerda. Veja bem, aqui ó, o F, o G, o mais vai vir para antes do F, ó, que está no primeiro parênteses aqui. Esse sinal de multiplicação aqui, ele vai lá para antes do DE, que é o que fecha o parênteses dele, certo? Ó, entre essa operação aqui, ó, tá vendo? Ó, esse aqui vai vir para cá, esse F vai vir para antes do parênteses dele.
Aqui esse menos entre D e E vai vir aqui, ó, entre o parênteses do D, né? Esse menos aqui, ele vai lá para a primeira posição, né? Ele vai vir para cá, para o primeiro parênteses, ele sempre prefixo, né? Esse mais, entre A e B, ele vai vir para antes do A, né? Que vai estar na primeira chave dele aqui. E essa multiplicação aqui vai vir aqui para a primeira posição logo após o parênteses que antecede o seu operando. Então, a expressão vai ficar dessa maneira aqui embaixo, ó, menos multiplicação, mais, aí vem o A, B, C, aí o próximo aqui, ó, multiplicação, subtração, aí vem o D, o E, aí vem o mais e o F e o G. Então, aqui a gente tem a nossa expressão pré-fixa. E se a gente quer fazer pós-fixa, a gente vai fazer a mesma coisa, só que vamos deslocar aqui, né, vamos fazer a rotação, em vez de ser para a minha esquerda, eu vou fazer ela para a direita. Então, fazendo aqui de maneira bem rápida. Então, o meu primeiro operador aqui, ele vai ser deslocado para logo depois do B, né, que é uma posição antes do meus parênteses. O meu de multiplicação aqui vai para depois do C, né, vai ficar aqui entre o C e o parênteses. A minha de subtração vai lá para o final, né, porque é a última operação a ser realizada. Então, ele vai ficar aqui entre o último e o penúltimo parênteses. A minha subtração aqui entre D e E vai vir para depois do E, né, antes desse primeiro parênteses. Aqui, entre o meu F e o G vai vir para depois do G, né, ficar entre o G e o meu parênteses. E a minha última multiplicação aqui, ela vai ficar entre os últimos. Então, se a gente for por ordem, a gente vai ver que a gente vai anotar A, B, aí o mais vai estar aqui, ó, desce para cá. Na sequência, o C, aí ó, a minha multiplicação vai estar depois do C, certo? E aí o D desce na sequência, desce o E, e depois quem está depois do E? A subtração, então a subtração desce. Aí vamos pela sequência. Vem depois aqui o F, ele vem para cá, o G, a minha adição, que está depois do G, a multiplicação entre D e E e F e G, né, que vem para cá, ó, ela vem para cá. E por último aqui, a minha subtração. Então ela desce para aqui e aqui eu tenho a minha notação pós-fixa. A minha notação polonesa reversa, né? Então, suponha que temos uma expressão pós-fixa e desejamos obter aí o valor da expressão, né? Avaliar a expressão em si. Então, fazemos isso pensando pelos elementos, né? Expressão. Então, vamos seguir um passo a passo para poder fazer, digamos assim, essa conversão. Então, para realizar, na verdade, essa expressão. Então, vamos ir pilhando aí cada operando, né? Processando cada operador. Então, primeiro eu retiro dois operandos de uma pilha, né? Faço o processo de pop, né, que a gente vai ver mais na frente, para inserir o push. Executamos a operação e novamente reempilhamos esse dado que foi obtido no final do resultado, estará no topo da pilha. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Se eu tenho aqui a minha expressão A mais B vezes DE menos FG mais multiplicação em menos, aqui ela já foi passada para um método pós-fixo, né? Foi pós-fixado, né? Aqui eu tenho uma notação polonesa reversa chamada de RPN. RPN. Deixa eu melhorar isso aqui que não ficou lá muito legal. Então vamos lá. Melhorar aqui para vocês. RPN. Eu tenho essa notação polonesa reversa. Então o que é que eu digo? Aqui eu vou ter o meu operador parcial e o conteúdo da minha pilha, certo? Então aqui é como se eu tivesse, na verdade, fazendo a resolução dessa minha notação. Então vamos lá. Se eu tenho aqui uma pilha, o conceito diz o seguinte: eu vou pegar todos os operandos e vou adicionando na minha pilha. No momento que eu visualizar aqui um operador, eu vou executar a operação e na sequência eu vou estar colocando de volta aqui na minha pilha, certo? Deixa eu só ver se eu não já coloquei um exemplo aqui. Coloquei, pronto. Por exemplo, eu vou inserir A na minha pilha. Inserir A. Então, a minha pilha aqui vai passar a ter A, né? Se eu inserir o A, esse primeiro A aqui passou para a minha pilha, certo? Então, o conteúdo da minha pilha vai ser A.
Na sequência, eu vou inserir o B, certo? Então, insere B. B vem aqui para a minha pilha. E aí, minha pilha agora tem o A e o B. Na sequência, né, eu vou vir aqui para o meu operador. Então, aqui eu vou ter o operador, né, de adição entre A e B. O que é que vai acontecer? Eu vou retirar da pilha aqui, né, os meus operandos, A e B. Eles vão sair, né? B e A. E eu vou fazer essa operação, que é o mais. Então, o resultado de A e B vai ser inserido aqui na minha pilha novamente. Então, é como se eu fizesse aqui a soma entre A e B. E minha pilha agora recebe o resultado entre A e B. Ou seja, digamos que a minha pilha aqui recebe AB, que é o resultado da minha adição. Feito isso, eu vou seguindo, né? Que vou implementando. Então, vou inserir aqui na minha pilha, né? Dar um push. Vou colocar o C. Vou inserir o C. Então, o meu C vai vir para cá. Vai ser inserido na minha pilha. E olha só. Inserir aqui, né? A minha pilha agora vai ter A, B e C. E agora veio outro operador, né? De multiplicação. Então, eu vou dizer aqui que minha operação parcial vai ser um operador de AB vezes C. Então, aqui eu vou tirar, né? Apagar esse aqui de cima. Agora eu vou fazer AB vezes C. Então, vou ter aqui AB vezes C. Minha operação, né? Vou tirar aqui, ó, vou desempilhar, processo de empilhar, executar a minha operação e o resultado dela eu vou estar empilhando novamente. Então, aqui eu vou ter ABC. Certo? Só colocar aqui um minutinho. Então, vou ter aqui A, B, C. E aí, vou seguir na sequência. Vou inserir D. Depois, vou inserir E. Ó, inserir D. Vou inserir E. E ele vai sempre pilhando. Depois do E, vou ter outro operador, né? Então, vou tirar aqui só os dois de cima. Ó. Novamente, vou tirar o D e o E, né? D, subtrai E, né? E aqui, eu vou empilhar novamente. Vou empilhar novamente somente esse resultado de D e E. Ou seja, se eu tinha D e E, aqui vai ficar D e E. E minha pilha vai passar a ser ABC, D e E. Então, operador, né? D-E, acabei esquecendo de colocar aqui na minha tabela. Então, D e E. Na sequência, eu vou empilhar o F. Empilhei o F. E vou empilhar também o G, né, que são operandos. Então, note que toda vez que aparece um operador, eu desempilho duas posições da minha pilha, executo essa operação e armazeno e volto de novo para a pilha, né, para o topo da pilha, a resposta, né, da minha operação. Então, cheguei aqui, por exemplo, inseri o G. A minha pilha vai ter A, B, C, D, E, F e G. Aí chegou aqui a operação de mais, né? Então vou fazer o operador de F mais G, né? F mais G. E o resultado de F mais G vai ser empilhado, né? Lógico que como eu desempilhei, vou tirar eles da pilha. Fiz aqui o produto deles, né? E vou ter a minha resolução, né? Que vai ser aqui F, G. E aqui eu vou ter a multiplicação, ó. Apareceu minha adição, né? Então, aqui vai ter na minha pilha ABC, DE, F, G. E agora apareceu a operação de multiplicação. Então, vou fazer o produto aí entre FG e DE. Então, vou pegar aqui, ó, DE e multiplicar por FG. E eu vou ter aí, ó, o produto DE-FG. Só apagar aqui para a gente colocando na nossa pilha, certo? Então, tirei FG e DE. E o resultado dele vai ser DE, FG. E aqui eu já matei mais um operador. Então, chegamos aqui até o nosso último operador, né? Que é o menos. Então, quando a gente chega no menos, vai fazer a operação entre ABC menos DE, FG. Feito isso aqui, eu vou desempilhar da mesma forma, né? O ABC menos DE, FG. E o resultado disso aqui vai ser empilhado no topo da minha pilha.
Então, no momento que eu chego aqui, ó, eu limpei esses dois valores e o resultado dele vai estar lá no topo da minha pilha, né? Será a única posição da minha pilha. Então, aqui eu vou ter o A, o B, o C, o D, o E, o F e o G. Esse aqui vai ser o resultado da minha expressão, né? Então, quando eu resolver tudo isso aqui, dessa maneira, eu vou ter a resposta aqui da minha notação polonesa reversa, né? Então, trará um valor para essa expressão. Feito isso aqui, vamos dar um exemplo aqui mais matemático, né? Para que a gente possa assimilar de uma maneira mais fácil, né? Para que isso possa realmente ser fixado. Então, vamos lá. Eu sei que isso aqui é equivalente a 45. Por quê? Se eu tenho 1 mais 1, aqui eu vou ter 2. Aqui eu vou ter 6 dividido por 2, né? Que vai me dar aqui 3. Aqui eu vou ter 10 mais 5, eu vou ter 15. Então, 15 vezes 3, eu vou ter aqui 45, certo? Então, como é que eu vou fazer isso aqui em notação polonesa? Eu vou passar primeiro para a notação polonesa reversa, né? Como eu falei, vou pegar os operandos, né? Na verdade, os operadores e deslocar, no caso da polonesa reversa, para a direita. Então, essa expressão será vista dessa maneira. Então, desloco para a direita e removo todos os parênteses, removendo junto com ela a ambiguidade que a expressão possa ter. Feito essa conversão aqui para a polonesa reversa, a gente vai fazer aqui as operações até obter o resultado. Então, da mesma forma, né? A gente vai ter aqui, vai inserir o 10, né? Deixa eu desenhar novamente aqui minha pilha, para ir resolvendo, né? Aqui eu tenho a minha pilha. Então, vou inserir o 10, então empilhei o 10 aqui. Na sequência, eu vou empilhar o 5, né? Empilhei o 10, agora o 5. Então, aqui eu vou ter o 5. Então, vou ter 10 e 5 na minha pilha. E aqui é o meu primeiro operador, né? Então, o operador de adição. Então, eu vou fazer 10 e 5. Então, vou retirar aqui da minha pilha o 10 e o 5 e fazer essa operação, que é de soma, né? Então, eu vou somar 10 e 5, que a gente sabe aí que é 15. Então, 10 mais 5 vai ser 15. E o resultado dela vai ser empilhado novamente na minha pilha. Feito isso, a gente vai dando procedimento à minha expressão. Agora, eu vou inserir o 6. Então, vou inserir o 6 aqui, certo? Ó, teve 15 como resposta lá na minha pilha. Vou inserir o 6. O 6 é inserido na pilha. Na sequência, eu vou inserir 1, né? 1 foi inserido na pilha. Vou inserir mais um aqui também, né? Inserir 1 e 1. Seria aqui na pilha. Agora, eu vou ter o meu operador, né? Que vai aparecer aqui, meu operador de adição. Então, eu vou tirar esses dois 1 aqui está na posição topo e na subtopo. E vou fazer a adição entre eles, né? Então, 1 mais 1, né? Que é uma adição. Então, 1 mais 1 a gente sabe que é 2. Então, eu tirei eles dois. E vou empilhar aqui novamente somente o resultado deles. Certo? Então, aqui vai ser empilhado 2. E esse empilhamento aqui ele vem para o topo da minha pilha. Então, vai ficar da mesma maneira, ó. 15, 6 e 2, certo? E agora vem outra operação aqui, ó, de divisão, ó. Então, eu vou dividir aqui quem? Vou dividir 6 por 2. Vou desempilhar 6 e 2, né? Meu topo, o topo da minha pilha e o subtopo. E vou fazer aqui essa divisão. Então, operador de divisão. Então, 6 dividido por 2, a gente sabe que é 3. E a gente vai desempilhar o 2 e o 6. E a gente vai ter aqui na nossa pilha agora o produto desses dois, né, da divisão. Então, 2 dividido por 6 vai ser 3. Certo? E por último aqui, eu tenho uma multiplicação. Essa multiplicação vai fazer aqui 3 vezes 15. Então, vou desempilhar aqui 15, desempilhar 3, fazer a multiplicação entre eles, né, tirar da minha pilha e depois empilhar o resultado. Então, faço aqui a operação. E aqui o resultado da minha pilha vai ser justamente a multiplicação entre 15 e 3, né, que vai dar aí o total de 45, que é justamente o mesmo resultado que a gente teve aqui na nossa expressão, certo? Provando que é a nossa notação polonesa que tira a ambiguidade e, de fato, realiza aí a operação matemática, né, de maneira mais eficiente. Então,
A gente falou muito sobre o que é a notação polonesa, conheceu o seu funcionamento, mas não falou da notação polonesa em si quanto ao algoritmo, né? Então vamos ver como é que é o algoritmo da notação polonesa. Como eu falei, né, o mesmo faz uso de pilha, né, que é nada mais é do que um modo de entrada organizado para os dados, e as pilhas em si usam o modelo do FIFO, né, do Last In, First Out, ou seja, o último que entra é o primeiro a ser atendido. Então, se eu quero inserir um dado em uma pilha, eu vou dar o comando push. Se eu quero retirar algo dessa pilha, né, eu vou tirar do topo, sempre vou tirar o topo, inserir no topo, como também retirar do topo, vou dar um pop. Então, vamos entender aqui. Se eu quero colocar aqui um dado A nessa pilha, eu vou dar um push, esse dado A vai vir aqui para o topo da minha pilha, né? Nessa posição aqui que vai estar o topo. Suponhamos que todos estejam gerados. Se eu quero retirar, eu vou dar um pop, né, desse meu dado, e ele vai ser apagado. Note que tanto o push como o pop, eles vão ter o tempo de execução, né? E para colocar ou retirar o elemento. E ambos vão ter tudo com a mesma complexidade de tempo, que vai ser O de 1. Complexidade de tempo tanto para inserir como para tá retirando um dado, certo? Praticamente aqui é o conceito de pilhas utilizado pela notação polonesa reversa. Então, sabendo disso e sabendo que a notação polonesa usa pilhas, como a gente já viu, a gente vai conhecer aqui a conversão de notação polonesa, né, com um dos seus algoritmos. Esse algoritmo foi retirado do livro de estrutura de dados e algoritmos. Então, primeiro aqui, vamos analisar o algoritmo, né? Nesse primeiro caso, ele está dizendo que o índice, né, o índice da minha expressão recebe 1, né, atribuído a 1. O índice da minha polonesa, né, da expressão de resultado aqui vai ser 0 e o topo da minha pilha vai ser listado como 0. Então, vou fazer aqui a execução desse algoritmo até que o índice da minha expressão seja menor ou igual ao tamanho total, né, da minha expressão. Então, aqui como se fosse um N o tamanho da expressão. Então, enquanto tiver isso aqui, eu vou executar essas operações. Se o índice da minha expressão é operando, ou seja, se ele é um valor que vai ser inserido, então o índice da minha expressão vai receber o índice mais 1, então ele vai passar a ser 1, e a minha expressão vai receber aquele índice, né? Na verdade, a minha pilha vai receber aquele índice da minha expressão. Se não, se for operador, ele vai pegar aqui, né, a minha lixa auxiliar aqui, vai inserir o topo mais 1 e vai fazer a pilha, né? Vai pegar a pilha, o topo da expressão no índice da expressão. A gente vai entender um pouquinho mais esse algoritmo, a gente fazendo ele na prática. Se não for nenhum nem outro e tiver aqui um parênteses fechando, e se o topo for diferente de 0, então aqui ele vai executar a minha operação em si, né? Então ele vai retirar da minha pilha os dois elementos, vai fazer a operação, né? Se for adição, subtração, divisão, e vai empilhar novamente o operador. Caso essa operação aqui seja igual a 0, né, se for diferente isso aqui, ela vai retornar um erro. Feito isso aqui, ele vai implementar mais um, né, no índice da minha expressão, e a gente vai repetindo aqui até que a minha polonesa, né, minha expressão completa, esteja resolvida, ou até que chegue assim ao parênteses final. Então, para a gente entender melhor aqui, vamos fazer por passo. Então, aqui eu tenho a entrada, né, totalmente parametrizada de A mais B vezes C dividido por D. Então, o que é que vai ser feito? Eu vou aqui na minha lista de expressão, né? Eu vou ter aqui na minha variável, no meu vetor de expressão, justamente esse aqui, ó, meu vetor de expressão, eu vou ter aqui minha expressão de entrada. No meu vetor, que eu chamo de pós, né, de polonesa, ele vai ter a minha expressão de saída. Então, como é que vai ser feito? Feito isso aqui, eu tenho um de operador auxiliar, e a minha pilha que eu vou estar utilizando para fazer essa operação. Então vamos lá, vamos entender como é que é feito esse algoritmo, né? Como é que ele funciona. Então aqui, ó, o meu index XP, né? O meu índice da minha expressão, ela vai receber 1. Então já vou apontar para cá, ele vai receber 1. O índice da minha polonesa, né? Do meu vetor polonesa vai ser 0. Então ele vai estar apontando aqui
para aqui. Subtendo que aqui é 1, 2, 3, 4, 5, por aí vai. Aqui da mesma forma. E o topo da minha pilha está como 0, né? O topo da minha pilha está zerado porque não tem nada no topo. Então, se tivesse 1, ela estava aqui com um elemento. O topo da minha pilha é 0. E aqui vai ser um vetor auxiliar para mim ir armazenando meus operadores. Então, feito isso, nessa atribuição do índice do meu vetor da expressão, vou estar setando ele aqui para 1, certo? Ele vai estar aqui, ó, está nessa posição 1. Eu vou fazer a leitura desse campo e executar nesse algoritmo. Então, no momento que eu vou ler essa primeira, né? Então, se a expressão do índice expressão, né? Se esse valor aqui é operando, então ele não é um operando. Isso aqui é um abrimento de chave. Então, ele não vai ser um operando e nem um operador. Então, como não é, ele vai passar aqui para o se não. Se não é um operador, né? Ele é um operador, ele também não é um operador. Então, vai vir aqui para essa próxima instrução. Ele é um fechamento de parênteses? Também não é. Então, não vai fazer nada. O meu índice do meu XP vai implementar mais 1 e eu vou passar para a próxima posição, que vai fazer a mesma coisa, né? Vai passar aqui e perguntar se é um operando, se não é um operando, vai perguntar se é um operador. Se não é um operador, vai passar aqui novamente perguntando se ele é um fechamento de chave. Se não for, ele vai implementar aqui meu índice mais 1. Né? Deixa eu apagar aqui que ficou na frente, fica difícil de compreender. O operador é mais 1. Feito isso, ele vai vir aqui para o meu primeiro operando. Tá? Então, meu índice aqui está na posição 3. Né? Fez 1, 2, 3. Está na posição 3. Então, aqui eu tenho um operando. Então, vamos lá. Se minha expressão, né, se minha entrada aqui, se a minha expressão no índice 3 for um operando, então índice pol vai receber o índice mais 1. Então, aqui, o índice da minha polonesa vai receber o primeiro item. Né? Então, o índice da minha polonesa vai receber o impol mais 1. Estava em 0, vai ser implementado 1. E essa posição da minha polonesa, nesse índice, né, vai receber o valor que está na minha expressão. Então, A vai vir aqui para a minha expressão. Certo? Então, aqui eu estou fazendo uma conversão total de uma expressão totalmente parametrizada para uma RPN, a notação polonesa reversa. Então vamos lá, vamos dar sequência. O primeiro A foi aqui, está na minha posição, né, da minha expressão de saída. Feito isso, eu vou implementar mais um índice e venho para cá, ó, o índice 4. Deixa eu apagar aqui para fazer melhor, essa minha seta está horrível. Então agora eu estou no índice 4. Meu índice 4 é um operador. Então, ele vai comparar aqui, né, se a minha expressão no índice 4 é operando, ele não é, vai ver se ele é um operador, aqui ele vai ver que é, então meu topo, né, meu topo lá vai ser implementado em 1, né, vai ser implementado em mais 1, e essa minha pilha aqui vai receber esse meu, na verdade, essa pilha aqui vai receber esse mais, né, esse meu operador. Vai receber que justamente ele vai estar aqui na opção 4. Feito isso aqui, ele vai receber esse mais, né? A minha expressão, na verdade, vai receber a expressão, né, no índice 4, na minha pilha, na posição de topo, que vai ser 1. E aqui eu vou implementar mais 1 e vou vir para a posição B. Feito isso, eu vou ver se ele é um operando. Ele é um operando, então o índice na posição mais 1, né? Então o índice vai passar para a posição 2, vai receber mais 1. E aqui, ó, na posição do meu índice, eu vou receber a expressão que está aqui, que vai ser o B. Então, B vem para cá. Feito isso, eu adiciono mais 1 ao meu índice, né, da minha expressão. O índice da minha primeira expressão agora é um fechamento, né, de parênteses. Então, ele não é operando, não é operador, e ele vai se encaixar aqui, ó. Então, se a expressão index XP foi igual a um fechamento de parênteses, então vou lá. Se meu topo é diferente de 0, então meu topo aqui está em 1, certo? O operador vai receber
a minha pilha topo. Então, esse operador aqui vai receber o valor que está aqui na minha pilha. Então, aqui, ó, eu vou passar a ter mais. E o meu topo da minha pilha vai receber menos. Ou seja, eu vou desalocar aqui o que está nessa minha pilha. Minha pilha volta a ser zero novamente. Feito isso, o índice da minha expressão de saída vai receber o índice mais 1. E a minha polonesa aqui, né, o resultado de expressão final aqui, ele vai receber o que está nesse operador, né, que vai ser o mais. Então ele vai receber, esse mais vai vir para cá. Feito isso, eu implemento novamente, né, o índice da minha expressão, e ele vai vir aqui para a posição 7. Então, a posição 7, ela não é operando, é um operador. Da mesma forma, ela é operador, então topo recebe topo mais 1, e nessa posição de topo mais 1, vou receber minha expressão, que é a multiplicação. Certo? E meu índice aqui vai ser implementado novamente, vai receber mais 1, e o índice vai andar aqui para essa posição. Novamente, como a gente viu aqui, é um abrimento de chave, ele não vai fazer nada, vai só implementar, né? Porque ele só vai executar alguma coisa quando tiver um fechamento, né? Ou ser operador operando. Então, ele vai implementar mais 1 e vai vir aqui direto para o C. Então, meu índice C é um operando, então meu índice na minha expressão polonesa vai receber mais 1. Essa polonesa vai receber a expressão do meu índice de expressão, que é o C. Então, aqui vou receber o C. Certo? Feito isso aqui, vai implementar mais 1 e vai rodar mais um espaço aqui no meu vetor de expressão, de entrada. Então aqui eu tenho uma divisão. A divisão é um operador. Sabendo que ele não é um operando, então vou ver se o meu índice, né, é um operador. Se for um operador, então meu topo vai receber mais 1. Ó. Então meu topo aqui, agora que estava em 1, vai ser 2. E o valor desse topo aqui vai receber o valor que está na minha expressão. Então, vai receber aqui a divisão. Certo? Então, recebeu a divisão. Ele vai implementar mais 1. E o índice passará aqui para o D, né? Para essa posição. Feito isso, o D é um operando. Lógico, aqui vai o índice da minha polonesa vai receber um implemento de mais 1. E aqui nessa posição vai receber a expressão D, né, que está lá no índice da minha expressão, né, de entrada. Então ele vai implementar aqui mais 1, né, e aqui eu vou vir para esse índice que tem essa chave de fechamento. Então não é operando, nem é operador, e chegamos aqui no fechamento da nossa expressão, né. Então se ele é um parênteses fechando, então venho para essa outra comparação, né? Se o topo da minha pilha aqui é diferente de 0, ele é diferente de 0, né? Ele está na posição 2. O que é que eu vou fazer? Está na posição 2, o operador, né, recebe a pilha o topo. Então o meu operador aqui vai receber o topo da minha pilha. Então essa operação vai vir para cá. Na sequência, o meu topo vai receber menos 1. Né? Então, vou desempilhar esse que veio para cá, né? Recebe menos 1. O índice da minha polonesa vai receber mais 1. E aqui nessa posição do índice eu vou receber o meu operador. Então, no meu campo da polonesa, né? No índice que ele está, vou receber essa operação, né? Então, aqui vai vir a minha divisão. Então, feito isso aqui, eu vou implementar aqui meu índice mais 1. E vou ter aqui outra chave que vai seguir o mesmo procedimento. Não é operando, não é operador. Ele aqui é uma chave fechando, né? Então, vou ver se o topo é diferente de 0. O topo é diferente de 0, eu tenho um elemento aqui nele, ele está na posição 1. Então, o que é que eu vou fazer? Meu operador vai receber o que está no topo da minha pilha. Então, meu operador aqui vai receber o meu sinal de multiplicação, né? Vai receber a minha multiplicação. Feito isso, a minha pilha de topo, ela vai ser zerada, né? Eu vou desempilhar o que estava lá, né? Para poder colocar no meu operador. Na sequência, o índice da polonesa vai receber mais 1, meu índice vai vir para cá. E depois, o meu campo da polonesa, né? No índice
no índice 7 vai receber aqui o meu operador, né? Que é a multiplicação. E aqui eu vou ter a conversão da minha notação polonesa. Então aqui vou ter minha saída AB mais CD barra multiplicação, né? Na verdade, AB mais CD divisão multiplicação. Então, a complexidade, né? No melhor caso, essa complexidade aqui vai ser O de N, né? Porque todos os elementos vão ser aí convertidos. E no pior caso, ela vai ser também O de N. Podemos dizer que aqui seria um algoritmo ideal. Haja visto, porque como se trata de um algoritmo de performance, né? No melhor caso, ele vai ter que executar todas as instruções, né? A menos que a instrução em si de entrada seja um único elemento, que aí ele não vai ter expressão alguma, né? Ele já vai ter o seu resultado. Mas mesmo assim, nesse algoritmo ele vai ter que precisar, na verdade ele vai precisar para poder indicar essa operação lá no início. Então chegamos aqui no melhor caso, né? Melhor caso e pior caso, né? Complexidade desse algoritmo. Então, o melhor caso desse algoritmo é quando ele tiver aqui, na sua expressão de entrada, né? Na sua expressão, um único valor, né? Que aí ele vai resolver somente aqui numa única expressão. Ele vai resolver aqui, vai adicionar na minha polonesa a minha saída. Por exemplo, se eu tiver na minha entrada somente 1, o que é que eu vou fazer? 1 vai ser operando, então o índice da minha polonesa, né, da minha saída, na minha polonesa lá, né? Minha polonesa, vai receber mais 1, meu índice está em 0, né? Vai receber mais 1. E aqui vai ser inserido o resultado, né? Que está nesse índice 1. Então esse aqui vai ser meu melhor caso. E o pior caso, na verdade, o pior caso também, como um caso normal, ele vai executar todas as minhas tarefas, né? Será O de N, né? Então, ele vai executar aí tudo em O de N. Sabendo disso, vamos entrar aqui na parte da prática em si, né? Então, foi implementado uma calculadora NPR, né? Para fazer aí o resultado da minha operação. Então, eu vou passar para ele aqui uma anotação pós-fixa e ele vai retornar para mim aí o resultado dessa minha operação, né? Lembrando também que essa calculadora aqui NPR foi inspirada no modelo da HP, né? Que está até aqui, trouxe até um simuladorzinho para a gente entender, né? Como é que é feito. É a primeira vez também que eu estou tendo contato com esse tipo de calculadora, eu nunca fiz cálculo utilizando a mesma. Mas ela funciona da seguinte maneira. Eu vou empilhando os valores, certo? Da seguinte maneira. Por exemplo, se eu quero empilhar um 6, eu digito 6, pressiono Enter. Eu digito aqui deixa eu melhorar aqui a tela, né? Eu digito aqui um 5, aperto Enter, ela vai empilhando. Se eu mandar qualquer operador aqui, ela vai fazer a operação, né? Então, por exemplo, se eu colocar um mais, ele vai me dar a soma, né, de 6 mais 5 e está lá empilhada. Então, vou colocar um 5 aqui, ele vai empilhar novamente, né, o 5. Ó. Se eu colocar um menos aqui, ele vai subtrair, né, de 11 lá vai subtrair 5. Então, vou ficar com o resultado 6 e ele vai fazer dessa maneira, né? Eu posso estar empilhando aí quantos números quiser e depois fazendo aqui a operação que desejo, né? Por exemplo, vou multiplicar aqui 9 por 8, então ele vai me dar o resultado. Esse resultado aqui eu quero somar com o próximo que está na pilha dele. Então ele sempre vai fazendo aquele processo que a gente viu, né? Ele vai desempilhar e depois empilhar o resultado. Então é justamente isso que vai fazer esse meu código aqui, né? Que foi feito em Python. Então, praticamente, como é que funciona ele, né? Eu vou ter o import, né? Operation, né? A biblioteca do Python. E aqui eu vou fazer aqui o meu dicionário. Então, o operador vai receber
Quando ele receber um mais, vai ser um operador de adição. Quando ele receber um menos, é um operador de subtração. Quando ele receber um asterisco aqui, vai ser um operador de multiplicação. Assim como receber uma barra, vai ser um operador de divisão e por aí vai. Aqui eu coloquei um while para ele ficar rodando, né, interminavelmente aqui, infinitamente, para que eu possa executar mais de uma tarefa nesse mesmo algoritmo, né? Mas o algoritmo em si que vai fazer parte do nosso código aqui em questão vai ser essa parte aqui, né, do for, né? Então, vou ter a minha pilha, né, que vai receber aqui as minhas fichas. Então, enquanto a ficha, enquanto eu receber, né, esse valor de ficha, eu vou ficar sempre recebendo, né? E vou fazer as comparações. Então, esse input aqui vai pegar todos os dados da minha linha de entrada, eu vou separar, vou quebrar essas linhas aqui, empilhar elas, né? Como se fossem uns tokens, né, essas fichas. E vou sair comparando, né? A ficha é operador. Se a ficha for operador, se ela for um tipo de operador, então ela vai receber as duas posições da pilha, né? Então ela vai desempilhar, né? Vai dar o processo de pop e vou atribuir tanto aqui a Y como a X. Então vou receber o primeiro e o segundo, né? Na verdade é o topo e o subtopo da minha pilha e vou estar armazenando em Y e X. Como é um operador, né? Se ela for um operador, então o Z vai receber aqui o resultado da operação, né, que vai receber aqui minha ficha, né, meu token aqui, entre X e Y. Então ele vai armazenar aqui em Z. Se não, o Z vai receber aqui do tipo flutuante, né? Se ele não for um operador, logicamente ele vai ser aqui um valor. Então esse valor vai ser armazenado no tipo de uma ponte flutuante, que é a gente mudar aqui o padrão. Geralmente a gente utiliza inteiro, mas se a gente for usar uma soma que tem um número quebrado, ele vai acabar colocando aí devido ao float. Então, feito isso, eu vou inserir na minha pilha aqui o Z, né? O processo que ele chama aqui de append, né? Então, na minha pilha aqui vai inserir o append, né? Que é o Z, que é o valor que está portando na minha ficha. Então, se for um operador, ele vai executar com o topo e o subtopo que tiver na pilha. E na sequência aqui, se não for, ele vai simplesmente salvar o valor na pilha. Então, aqui ele vai verificar, né? Se a pilha é menor ou igual a 1. E se a pilha for igual a 1, ele vai imprimir para mim o resultado que está na pilha. Ou seja, se o resultado que vir for igual a 1, a gente vai ter o melhor caso desse algoritmo. E se tiver mais de 1, ele vai resolver todas aquelas questões, todas as minhas operações, até que o resultado seja igual a 1, né? Até que o total de elementos que tem na minha pilha seja igual a 1. Aí ele vai exibir para mim o conteúdo da minha pilha, que justamente vai ser o resultado da minha expressão. Então aqui eu tenho a expressão de erro, né, para parar, né, quando ele executa essas funções, né, caso ocorra algum erro, padrão. E aqui as exceções para poder parar o meu while. Então vamos ver aqui, né, a nossa implementação rodando. Então, deixa eu abrir aqui, só um segundo, abrir o meu prompt de comando. Feito isso, vou entrar no meu desktop e acessar minha calculadora, né? Calculadora Python. Beleza. Estou acessando aqui ela. Na verdade não acessou. Acessou outro negócio aqui. Acessou meu código. Tá ótimo. Só ver aqui se está funcionando, né? Calculadora Py. Pronto. Acredito que agora já está funcionando. Então, deixa eu ampliar aqui. Então, deixa eu colocar aqui 5, 6. Então, minha ideia acabou de sofrer uma atualização, né? Como a gente não se programa. Deixa eu ver aqui. Deixa eu parar aqui. Pronto, está rodando perfeitamente, certo? Então o que acontece? Eu vou passar uma expressão aqui pós-fixa qualquer e ele vai estar sempre executando, né? Por exemplo, vou passar 6, 5, sempre dando espaço para ele poder quebrar e armazenar na minha pilha, né? Boto 4, 5, número qualquer, vou adicionando aqui.
e pronto, multiplicação. Então eu estou dizendo aqui que vou fazer a divisão entre 6 e 5, a soma de 4 e 5 e depois multiplicar eles, né? Então estou passando aqui uma notação pós-fixada. Quando eu der Enter, ele vai me retornar esse valor. Então como é que a gente sabe se isso aqui está certo? De maneira bem simples, né? Vou anotar aqui, pegar um bloco de nota qualquer para a gente poder estar fazendo essa operação para ficar fácil da gente entender. Então eu coloquei que a minha expressão aqui era 6, 5, divisão, 4, 5, adição e multiplicação. Então se a gente for utilizar aquele conceito de pilha, então eu vou estar empilhando aqui o 6, né? Vou estar empilhando o 6, depois eu vou empilhar o 5, aí vem minha primeira operação, né? Então a divisão, então eu vou desempilhar eles dois e vou fazer aqui 6 dividido por 5. E 6 dividido por 5 vai dar um número quebrado, por isso que eu coloquei lá aquela situação de a gente colocar uma ponte flutuante, né? Que a ponte flutuante vai fazer justamente isso. Então 6 dividido por 5 vai dar aí 1,2. Então aqui eu tenho 1,2. Então 1,2 vai lá para o topo da minha pilha. Minha pilha agora tem 1,2. Feito isso, eu vou estar adicionando aqui novamente a minha pilha. Eu vou estar empilhando o 4. Eu já resolvi essa parte aqui, ó. Vou empilhar o 4. Depois vou empilhar o 5, né? E aqui vem outro operador, que é o mais. Eu vou desempilhar o topo e o subtopo e fazer a adição entre eles. Então vou desempilhar eles dois, né? E fazer a soma entre eles. Então 5 mais 4, a gente sabe que vai ser 9. Feito isso, eu vou armazenar, né? Vou empilhar novamente aqui o 9. Feito 9, aí eu tenho aqui esse valor, né, de multiplicação. Então vou desempilhar esses dois valores e vou fazer aqui 9 vezes 1,2. Então 1,2 vezes 9, eu vou obter aí 10,8, que é justamente o que deu aqui o nosso algoritmo, né? 10,79999, que foi arredondado lá, aqui na nossa calculadora, lá deu 7,9999. Então, mostra que nosso algoritmo está correto, certo? Então, após vermos aí o funcionamento da nossa calculadora, né, em NPR, temos aqui as referências, né, que foram utilizadas para realizar esse trabalho. Espero que vocês tenham gostado e até breve, né, até os próximos trabalhos. Até mais, pessoal!